Já tem mais alguém aqui querendo participar? Nós já estamos gravando aqui o nosso encontro. Graziele, seja bem-vinda. É muito bom te ter aqui, viu? Nós já vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. Primeiro, né, sinta-se acolhida, esse momento é de vocês. Aproveitando, Graziele, que você chegou, né? O tema do nosso encontro de hoje, como eu já conversei com a Aline, né? Como fortalecer o relacionamento após a chegada dos filhos. Vou aproveitar logo, né, para me apresentar para vocês, né? A Aline já me conhece, a Grazi também já me conhece um pouquinho, mas está chegando mais agora, né? Eu sou psicóloga, sou esposa, sou mãe de um bebê que está já fazendo 2 anos, a coisa mais linda do mundo, minha paixão. Também sou dona de casa e aí um pouquinho sobre mim, né? Sou criativa, organizada, apaixonada pelo meu trabalho. E aí eu queria que vocês se apresentassem, né? Aproveitar um pouquinho isso. Vocês dissessem o nome, onde moram, quantos filhos têm e o que define você. E aí você pode começar, Grazi, ou a Aline pode começar, que vocês já chegaram aqui nesse momento. Mais ou menos isso mesmo, né, Aline? Pronto, Grazi, agora tu pode falar, né? Falar um pouquinho, né? Onde você mora, os filhos. Esse momento aqui, sinta-se à vontade, Grazi, para depois, né? Eu vou parar a gravação no final, vou perguntar algumas coisas, e aí depois, se você quiser ficar um pouquinho aqui comigo também, eu vou dar esse espaço para você, já que você já falou comigo lá antes, tá bom? Eu tô muito feliz de ver você aqui, viu? É muito bom esse contato, assim, de ver, assim, é maravilhoso, eu gosto muito. Paulinha, seja bem-vinda, boa noite. Eu tô pedindo aqui, Paulinha, para vocês se apresentarem umas para as outras, né? Só dizer nome, onde mora, quantos filhos tem. Perfeito, Paulinha, fica à vontade. Meninas, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Que é como fortalecer o relacionamento após a chegada dos filhos. E aí, no final, vou falar bastante, e no final vou abrir aqui para vocês ficarem mais à vontade e vou parar a gravação, tá bom? Essa gravação é mais para que as mamães que não puderam estar aqui, elas tenham acesso também de alguma forma, né? Que a gente sabe que isso é importante. Mas vocês que estão aqui são privilegiadas por ter esse espaço para falar. A gente sabe disso, vocês que já participaram de outras vezes para a Grazi, né? Sabe o quanto que é bom a gente poder dividir. E aí, o que é que eu quero trazer para vocês inicialmente, né? Que é assim, a vida do casal, a gente sabe que muda após o nascimento dos filhos. E aí a gente sabe, eu até trouxe essa frase assim, porque literalmente vira tudo de pernas pro ar, né, minha gente. É, a questão da rotina muda. O tempo que você tinha antes, você não tem mais. Nem o tempo individual, nem o tempo do casal. A gente sabe que muda ali completamente, né?
tudo fica diferente. O casal, ele não vai mais ser o mesmo que era antes. Não tem como voltar mais, a gente sabe disso, né? E aí algumas coisas que acontecem lá, tudo isso, né? Muitas vezes a mulher se dedica e se volta pro filho, após o nascimento do filho, né? Logo ali naquele início, ela vai ficar muito imersa, né? E ela vai ter muitos medos e vai ter muito cansaço. E aí a gente sabe que, diante de tudo isso, o marido muitas vezes ele fica meio perdido, tem novas responsabilidades, não sabe tanto ali o que fazer para retomar, né, esse casamento, porque tem até uma fala que as meninas até me perguntaram no Instagram, que eu até disse que eu ia trazer aqui para o encontro, que meio que acaba que o marido muitas vezes só vê a família, né? Agora somos uma família, mas nós também somos um casal, né? E eu quero trazer também já nesse início isso para vocês. E aí o que acontece em meio a tudo isso, né? Essa questão da mulher se dedicar muito ao filho, que é algo que faz parte, e o homem não entender muito o seu papel ali, que ele tem um papel total de ajudar naquele momento, de acolher, e ele tem que ser ativo, ele tem que ter autonomia para isso. Aí o que acontece? Vão gerar alguns conflitos, vai gerar distanciamento também, se não for manejado de uma forma intencional, se vocês não conseguirem se conectar, vai gerar tanto distanciamento quanto vão vir mais conflitos. E aí o que acaba acontecendo? 20% dos casais se separam após a chegada dos filhos e muitas vezes no primeiro ano de vida do bebê, porque a gente sabe que é o ano mais desafiador. Ou, por exemplo, se você já tinha conflitos antes de ter os filhos, depois dos filhos vai intensificar se vocês não tiverem ali esse manejo. E é importante ver que, por exemplo, muitos casais chegam nesse momento e eles olham assim, nós estamos distantes, e eles acham que não tem a ver com a maternidade, porque não conseguem ver isso, ou não conseguem cuidar daquilo ali que precisa ser cuidado. E aí eu tô trazendo isso para vocês vão pensando um pouquinho como foi esse momento na vida de vocês. E aí o que é que eu vou trazer aqui? Vou trazer um pouquinho quais são as causas desse distanciamento, o que acontece, o que os estudos dizem, porque a gente está aqui justamente para que vocês vejam a partir da ciência, né? Não só de uma experiência pessoal, enquanto, por exemplo, a minha experiência da maternidade, a minha experiência no meu relacionamento, não. A gente está aqui também para falar da ciência, né? Porque eu quero que vocês saiam daqui com o norte e que vai de fato ajudar na vida de vocês. E aí, assim, acontecem muitos casos de depressão pós-parto, nós sabemos disso, né? No puerpério vem ali a depressão pós-parto, esse caso do distanciamento não é tão presente, mas acontece. Vem problemas financeiros, porque muitas vezes nós sabemos que filho custa caro, né? E aí não importa muitas vezes o quanto que você economizou, muitas vezes algo não vai sair como foi planejado, né? E aí, com relação à depressão pós-parto, por que, Estênia, que muitas mulheres desenvolvem depressão pós-parto? Porque na gestação, ou até mesmo antes, já tinham algumas questões que não foram levadas para terapia, que não foram resolvidas antes. Aí o que acontece? A gestação vem, nós sabemos que a gestação também não é uma fase fácil, né? E acontece que você vive ali um turbilhão de coisas, vai virando uma bola de neve, e você vai criando muitos medos, vai intensificando a ansiedade, que depois pode vir sim a gerar uma depressão pós-parto. A gente sabe disso, tem esse conhecimento, né? Mas algumas pessoas não têm. E eu tô aqui justamente para trazer para vocês a importância de se cuidar já na gestação, para ter um pós-parto com mais saúde mental, né? E uma maternidade melhor. Tanto é que é uma das coisas que eu sempre trago às mães que já caminham comigo, quanto que é importante cuidar dessa saúde mental. A Paulinha que está aqui, ela já participou do meu grupo da minha última jornada terapêutica, ela sabe o quanto que cuidar da saúde mental é importante. A Aline também já participou. E elas veem, assim, o quanto que elas estarem bem vão refletir na maternidade delas, né? Outra coisa, o que acontece? Essa questão muitas vezes da mãe focar muito no filho, que é super natural, acontece do pai não entender isso. E ele sentir ciúme. É estranho, mas acontece muito. A pessoa fica ali, muitas vezes gera uma situação do outro que é para te ajudar, tá contra você, e aí vai ficar meio estranha essa situação, né? Se não for observado ali com muito cuidado e entender mais sobre esse momento, né? Diminuição do contato sexual, principalmente no início, porque faz parte, tem que respeitar isso o tempo, mas mesmo assim, depois com a rotina, fica mais difícil essa comunicação, e a gente sabe que essa questão da intimidade aproxima também. A gente sabe, a gente vive isso no dia a dia. A comunicação. A comunicação eu trago que é uma das principais causas, sabe? E aí eu quero trazer que talvez seja uma das coisas que vocês mais veem no dia a dia de vocês hoje, mesmo, por exemplo, a Aline com a filha de 6 anos, a Paulinha também já tem um filho maior, e a Grazi já tem 2 filhos com idades bem diferentes. Então, assim, vocês vão ver que a comunicação, ela fica muito difícil. Muitas vezes o tempo faz com que você não tenha condições de ter uma comunicação tão boa.
E aí nós não podemos deixar sermos levados, né, por essas causas. É importante entender essas causas para que nós possamos pensar em soluções, possamos pensar em como mudar. Se tem alguma coisa dessas que está causando algum conflito no nosso relacionamento. E aí, o que é que eu quero trazer para vocês? É preciso se reinventar, né? O casal, ele pode buscar novas formas de estar junto, cuidando um do outro, dividir os cuidados com o bebê, as tarefas domésticas e a carga mental. E aí, por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque é preciso se reinventar. Óbvio que muitos casais vão se separar porque não vão trabalhar nessas causas. E aí, é importante que vocês vejam. Ah, Estênia, que vocês vão pensando aí no relacionamento de vocês, que eu vou abrir no final para vocês falarem. Tipo assim, a Estênia, no meu relacionamento, o que eu mais percebi se essa falta de comunicação ainda percebo. Então vamos trabalhar nisso, né? Ou a Estênia, eu percebo mesmo esse distanciamento com relação, porque veio aí toda uma questão financeira, que a gente sabe que às vezes vem. E aí, assim, o que é que eu quero trazer para vocês? Que pode não ser o caminho mais fácil nem leve buscar cultivar essa relação, sabe? Porque haverão muitas pedras e espinhos e todo relacionamento tem. Não tem nenhum relacionamento perfeito. Eu quero que vocês saiam daqui pensando muito nisso também, certo? Mas o que acontece? Se ambos desejarem e tiverem vontade, vocês dois vão poder atravessar tudo isso de uma forma que seja mais tranquila. Através de quê? Dessas estratégias que são pequenas coisas que vão fazer toda a diferença. E aí eu já trouxe algumas delas aqui que eu acabei de ler para vocês, que é, por exemplo, o pai ajudar nos cuidados com o bebê. Inclusive, eu sempre incentivo o pai já a ser bem presente no pré-natal. Por quê? Quando o pai participa do pré-natal da gestante, ele vai ser mais presente já desde o início no parto e no pós-parto e pro resto da maternidade. E a gente tem que dar esse papel ao pai, ao marido, né? Porque eles precisam participar. E quando a gente chama, eles vão criando esse vínculo de uma forma melhor. A divisão das tarefas domésticas. Estênia, por que é importante? Porque se você estiver cansada, for ali uma pessoa que é dona de casa, que é profissional e que cuida dos filhos, você vai se sentir sobrecarregada e não vai ter, às vezes, nem disposição para conversar, para ter um momento de vocês. Então, se ele dividir as tarefas com você, ou você tiver a ajuda de outra pessoa, vai diminuir a sobrecarga. E, consequentemente, isso vai impactar positivamente no relacionamento. E eu sei que essa questão das tarefas domésticas é uma grande questão para muitas pessoas. Muitas mamães estão sobrecarregadas porque não conseguem ainda ter uma participação tão ativa desses maridos. Porque por causa da nossa cultura, né, gente? A gente sabe que é difícil ainda os homens se colocarem nesse lugar de cuidado com o ambiente, porque muitas vezes eles não foram ensinados assim. E aí, o nosso papel hoje é ensinar nossos filhos a criar uma geração diferente, mas a gente sabe que tem limitações com relação à geração passada. E muitas vezes a gente não vai conseguir bater de frente. Se a gente for bater de frente, a gente não vai continuar com o relacionamento. A gente tem que fazer isso de uma forma que a gente consiga manejar, que seja tranquila e agradável para os dois, para que essa ajuda seja possível. Eu vou trazer exemplos para vocês, se vocês sentem isso no dia a dia de vocês. E a carga mental. O que é essa carga mental? A carga mental é aquela coisa, amanhã a filha vai para a escola, precisa disso, 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 tu já arruma hoje a bolsa, ou seja lá o que for, e tu tá sempre pensando no que é preciso. E muitas vezes isso fica com responsabilidade de quem? Exclusiva da mãe. Às vezes você vai para uma viagem, tem que pensar em repelente, em tudo que vai precisar em hotel, se vai ter isso para criança, se não vai, muitas vezes é você que é a responsável também. Acaba que muitas vezes esse pensamento, essa elaboração, esse planejamento não fica como responsabilidade também do pai. E aí nós podemos ver que isso cansa, que isso é um dos maiores motivos de estresse no dia a dia da mulher. E aí chamar também para divisão essa carga mental é importante. Tipo assim, olha, essa responsabilidade aqui você vai fazer, vai planejar e vai dividir comigo esse processo. Que nós podemos, né, o marido e a mulher ali, eles podem cuidar um do outro ao permitir que tenha também um tempo para si, algumas horas a mais de sono, um banho demorado, isso principalmente no início. A gente sabe que é difícil tomar um banho demorado no início da maternidade, a gente sabe que é difícil ter um tempinho para si. Se você, mulher, tem um tempinho para si, com certeza você vai voltar ali mais energizada, tanto para relacionamento com os filhos, quanto com as familiares, quanto com o marido. Acolhendo um ao outro, sendo suporte, caminhando juntos. A gente sabe que nem sempre isso aqui é fácil. E no dia a dia, às vezes, parece até impossível. Mas é importante, né, ter a clareza de que isso é sim possível se os dois quiserem. E a gente vê que é sim. Por mais difícil que em alguns momentos possa ser.
Aí, ser presente, né? Os estudos indicam que o apoio emocional, o cuidado paterno com o bebê, a satisfação com a contribuição nas tarefas domésticas conta positivamente na transição da parentalidade. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se o marido é presente, no cuidado com os filhos e com as tarefas domésticas, nós vamos nos sentir como bem, né? Se nós vamos nos sentir bem, isso vai contribuir positivamente tanto para o homem quanto para a mulher, ou seja, para o relacionamento deles, para a qualidade desse relacionamento. E com certeza mais satisfação. Prioridade. E aí eu estou trazendo algumas coisas que vocês já podem ir pensando que essas coisas aqui são essenciais no dia a dia, que é o quê? Colocar um tempinho para vocês como prioridade. E aí nós sabemos que não sobra tempo, né? Não sobra tempo e aí tem que inventar esse tempo, se reinventar mesmo para conseguir ter esse tempo, né? E aí como é que pode ser feito isso, Stênia? Tirar uma horinha do dia ou apenas um dia na semana mesmo para ter esse contato com o marido de vocês, para ter esse tempinho para vocês. Porque esses momentos é o que vai fazer com que haja uma conexão entre vocês. E isso é muito importante. E aí, vocês podem até pensar hoje, analisando hoje. Será se eu consigo colocar uma horinha na minha semana pra gente? Será se eu tenho conseguido ter uma comunicação boa? Sabe? Vão pensando aí sobre isso. Será se eu tenho conseguido criar essa conexão que a Stênia está dizendo que é tão importante? Ó, os pais, e aqui uma coisa que é fato, né? Os pais se darem bem é um dos fatores mais importantes para a criação de filhos felizes. Porque os filhos sentem, né? Quando o relacionamento não vai bem. Eles percebem ali de alguma forma. Então, cuidar desse relacionamento é também cuidar dos filhos. E aí, com relação, o primeiro ponto também que eu vou trazer para trabalhar bastante com vocês é com relação aos conflitos, né? Eu quero trazer aqui uma das formas de fortalecer esse relacionamento é aprender a lidar com os conflitos. Stênia, como é que lida com conflito? Porque assim, eu só sei brigar. Às vezes lidar com conflito é uma coisa assim que pesa muito para mim, né? E aí eu vou trazer algumas formas para vocês e vocês vão sempre pensando em como é que vocês vão poder aplicar isso futuramente, se é uma coisa que vocês não estão aplicando ainda hoje. Ó, o que importa é a forma como vocês trabalham ou não e resolvem ou não os conflitos, né? Pessoas com parceiros bem-sucedidos e famílias funcionais discordam entre si e discutem. Por que eu coloquei isso aqui? Não tem nenhum casal que não vai discutir. Não tem nenhum casal que vai ser perfeito, que não vai ter suas questões. E aí o X da questão é como vocês estão lidando com esses conflitos, como vocês estão resolvendo esses conflitos ou não estão resolvendo. A questão é essa. E quando fazem isso, quando vocês vão resolver esses conflitos, se vocês se respeitam, se vocês valorizam um ao outro, se vocês reconhecem as diferenças e conseguem expressar seus sentimentos. E aí, os sentimentos, eles são essenciais durante uma briga de relacionamento. É porque muitas vezes, eu vou até trazer o que acontece, né? E aí, o que é que, num desses momentos de briga, aconteceu uma briga essa semana, isso, o que é que eu faço? Aí você vai pensar, como é que você se sente com relação àquele conflito? E você vai também pensar como é que o outro se sente. Isso é um diferencial, porque eu tô trazendo isso aqui porque é um diferencial. Ninguém nunca pensa como é que o outro se sente, certo? Na hora de um conflito ali no relacionamento. E aí, o que é importante? É importante que você pense como é que o outro se sente, pergunte a ele e levar em consideração e validar esses sentimentos. Se os sentimentos forem ignorados, os dois vão se ver como inimigos e começam a competir através de evidências um contra o outro. Acredito que vocês vão entender isso aqui que eu estou trazendo, porque assim, como é que é uma briga? Por exemplo, tem ali uma pilha de prato para lavar. Aí você vai lá e diz, olha, você não lavou os pratos. Aí começa, eu não lavei por isso. Aí o outro, eu também não lavei por isso. Percebe que no lugar de vocês estarem contribuindo para o bem ali, vocês vão estar se acusando e vão virar mais inimigos do que amigos tentando resolver o conflito. E vocês se perdem nisso, que chega um momento que um quer culpabilizar o outro e vocês não entendem mais nem por que vocês estão tão chateados e estão brigando. Vira um jogo que não é positivo, porque no jogo vocês vão ser inimigos e nós não somos inimigos de quem nós queremos construir um vínculo e uma família, né, digamos assim. E aí o objetivo do conflito passa a ser ganhar pontos, a ser quem é que está certo e quem é que está errado, ao invés de encontrar uma solução viável. Acredito que vocês estão se identificando de alguma forma com isso, porque isso é muito comum. E aí qual é que é o objetivo? Não é competição.
Vocês não estão competindo para ver quem é certo ou quem é errado. Vocês têm que buscar compreensão e ter também flexibilidade, certo? E aí vocês vão entender mais, porque eu vou trazer um exemplo. Não tem como eu trazer nada aqui sem exemplo. E aí é até um exemplo mesmo parecido desse dos pratos, né? Ó, aqui, ó. Por exemplo, uma pessoa diz, o problema é que se você deixa a louça suja, a comida endurece e fica mais difícil de lavar. Então lave na hora. Aí o outro, né? Eu economizo tempo se deixar a louça acumular durante o dia e lavar tudo de uma vez. Cada um tá ali dizendo o que para ele é correto. E isso vai dificultar você chegar em uma solução. Outra coisa que acontece muito é evitar acontecer um conflito e aí vocês acabam evitando conversar sobre aquilo. E uma hora ou outra aquilo ali vai voltar e vai explodir, certo? E aí ninguém vai mais conseguir controlar nenhuma emoção. E vai gerar um conflito maior. Então é sempre importante surgir um conflito. Você pode até não responder na hora, que até uma coisa que eu ensino nas minhas pré-ciências da regulação emocional, né? Sai ali, respira uns 15 minutos, depois volta e resolve, né? Mas não deixa passar, né? Determinadas coisas precisam ser sim conversadas, né? E aí, o que eu quero trazer para vocês, né? Se todos os conflitos forem evitados, o que tende a acontecer é que a intimidade também passa a ser evitada. Um vai ficar de cara fechada, o outro vai ficar também de cara fechada muitas vezes, né? Afinal, quando muitos assuntos viram tabu, pisar em ovos pode tornar a vida a dois bem solitária, sabe? Vai ficando muita coisa sem ser falada, um vai ficando ali distante do outro, então essa intimidade que é tão boa não vai ter, né? E aí, qual é o objetivo, né? É resolver uma diferença, trabalhar com o problema de cada vez, pensar no verdadeiro motivo da discussão, não acumular queixas e as despejar de uma só vez para outra pessoa. Começa sempre explicando como o problema faz você se sentir, não partindo de um ataque ou atribuindo culpa ao outro. Sempre tem que ter muito esse olhar. O que é que eu estou sentindo? Qual é a minha emoção? E como é que o que é que o outro está sentindo e como é a emoção dele, certo? Aí aqui tem um exemplo, né? Há um exemplo de lavar a louça para vocês poderem utilizar no dia a dia, de acordo com os conflitos de vocês. Aí aqui, por exemplo, não gosto, e aí pensando em vocês e no sentimento de vocês. Eu não gosto de chegar em casa depois de ter lavado a louça de manhã e ver mais louça na pia. Por exemplo, você sai para trabalhar, né, lava a louça e quando chega tem muita louça na pia e a pessoa, por exemplo, pode ter passado o dia em casa. E aí eu me sentiria muito melhor se você lavasse a louça durante o dia. Eu me sentiria melhor. Você não tá culpabilizando o outro, tipo, chegando, foi o que você fez durante todo o dia que não lavou, né? Nesse sentido, assim, por exemplo. E aí não, você vai dizer, olha, eu gosto muito de chegar e tá lavado, se você puder contribuir, né? Vai ser muito bom para nós, para o nosso relacionamento. Uma boa regra geral nas discussões é usar frases que começam como eu e não você. Eu não me sinto bem quando você não me responde porque está no celular. E em vez de você vive me ignorando quando está no celular, olha a diferença, gente. É impressionante a forma como a gente consegue se comunicar sem gerar um conflito tão grande quando a gente toma a nossa responsabilidade e não joga no outro essa culpa. E isso faz com que nós tenhamos mais o quê? Mais autoconhecimento e mais qualidade no nosso relacionamento. E não vai deixar de chamar o outro para a responsabilidade dele. A gente tem também que chamar esse outro para a responsabilidade dele. Pronto, agora um tema que eu gosto muito também, né? Atenção ao outro gera conexão. O que acontece? É mostrar, aí aqui tem um exemplo, né? Mostrar algo e o outro dá a sua opinião. Isso cultiva o vínculo e o apoio. Estênio, como é isso na prática? Vou trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, qual é o casal que, por exemplo, às vezes está no celular, aí vê algo e mostra a esposa. Ou vê algo e mostra ao outro. Em relacionamento com amizade também. E aí o que acontece? Se o outro olhar aquilo e ele der uma opinião, vocês vão cultivar um vínculo. E isso é muito importante no relacionamento. E é muito importante também com nossos filhos. Por quê? Porque se você é ignorado nesse momento, como é que você vai se sentir? Com raiva, chateada, vai ficar distante. Óbvio, né? E aí são essas pequenas coisas que geram conexão, que fortalece o relacionamento. O outro chegar para você, te mostrar algo e você prestar atenção e responder. E vocês podem pensar até em vocês mesmos. Como é que vocês se sentem quando vocês mostram algo ao outro e o outro não vê ali ou não prestou atenção? Você vai se sentir ignorada, né? Você não vai se sentir bem. E aí, se você faz isso com o outro, é uma coisa que acontece muito. Se você escuta o outro também vai te escutar.
Pode ser até que dependendo do relacionamento, se for um relacionamento abusivo, não, né, gente? Não vai acontecer. Mas um relacionamento em que ambos estão em busca de um bom relacionamento, isso vai acontecer. Outro exemplo aqui, né? Por exemplo, um parceiro está lendo e diz, escuta isso. E o outro para de ler seu livro, ele para o que é que ele está fazendo, certo? E ele vai lá e vai escutar o que o outro falou e vai dar sua opinião. Isso é muito importante. E nós gostamos muito quando o outro nos apoia. É como se fosse uma sensação de apoio. Portanto, esse é o segredo, né, para uma parceria de sucesso. Responder e se interessar. E o que vale para os casais vale também para todos os relacionamentos, em especial com nossos filhos. Eu gosto de, como eu falo com maternidade, não tem como eu estar aqui sem falar de maternidade para vocês. É lindo quando, por exemplo, é difícil, por exemplo, o nosso filho, quando você está cansada, o filho chega para dizer alguma coisa e depois me fala, depois eu escuto e você acaba não escutando. Então você perde ali aquilo. E você se distancia. E quanto mais você está ali à disposição, vem cá, me fala o que foi, como foi hoje, vamos conversar. Isso vincula. Você dá mais atenção. Acontece muito que, por exemplo, quando a criança não tem essa atenção dos pais, ela cria um sintoma. Eu trago muito para minhas pacientes também. A criança cria um sintoma de tipo, ela vai criar um sintoma de tipo, ai, tô triste, para os pais darem atenção. Porque muitas vezes a gente sabe que no dia a dia corrido, muitas vezes as pessoas nós não conseguimos ser tão presentes. E aí eles chamam a nossa atenção através de um sintoma. E é sempre importante lembrar do quanto é importante se interessar. E aí vale, né? Tanto para o relacionamento quanto para a maternidade. Pronto, mais um ponto. E aí uma coisa que acontece demais. A gente vai já terminar porque eu não trouxe muita coisa que eu quero que vocês levem para a prática mesmo, pensem, reflitam, seja algo bem simples. Outro ponto também para pensar é que nós podemos procurar coisas que nós apreciamos no nosso parceiro, familiares e nos nossos filhos, porque muitas vezes nós temos um olhar muito de autocobrança, de crítica, assim como os outros têm com a gente também, certo? Mas é bom lembrar que, em vez disso, nós de procurar defeitos, de citar os defeitos, nós podemos também focar em alguns momentos e expressar apreço ao invés de crítica, né? Expressar carinho ao invés de crítica. E eu sei qual das duas coisas você prefere escutar. Você prefere escutar uma crítica? Não, a gente prefere escutar um elogio, um carinho. Só que às vezes é tanta coisa que isso vai se distanciando de estar presente no dia a dia, porque o importante é a rotina. E isso é importante cultivar na rotina. Você pode decidir ser gentil, né? E a boa notícia é que a gentileza ela é contagiosa. Se você é gentil, você vai receber também gentileza, né? Aqueles dias que você tá mais carinhoso com o outro vai ser mais carinhoso com você. No dia que você tá mais distante, ele vai ser mais distante com você. E isso meio que faz parte mesmo. E as pesquisas mostram, né, que se você for gentil, independente da reciprocidade, seu parceiro ou parceira pode adquirir esse hábito e passá-lo à frente. Vai depender muito do relacionamento, né? Tem pesquisas que indicam que sim, que isso é possível, né? Que você conseguir esse carinho do outro dando, mas nem sempre, certo? Não, a gente não pode se enganar se a gente não tá num bom relacionamento e querer uma coisa que não vai ser possível. E aí algumas estratégicas bem simples para a rotina de vocês, né? Como eu já trouxe, aproveitar o tempo de qualidade, criando momentos especiais entre vocês, né? Sabe aquelas datas especiais que antes, por exemplo, antes da maternidade vocês comemoravam? Tentar comemorar. Leva os filhos, se não der para deixar com a rede de apoio, mas tentar, sabe? Procurar conversar com ele, né? Ou com ela, dependendo do relacionamento que vocês têm, né? Sobre os assuntos além dos filhos, né? Elogiar e agradecer, ter hobbies em comum. Isso aqui parece ser muito difícil depois da maternidade, né? Mas vocês podem fazer alguma coisa que vocês gostam juntos, como ir uma academia, né? Não só isso, mas, por exemplo, sair para um lazer juntos, se é algo que vocês dois gostam, em específico, de alguma coisa bem individual de vocês. Olhar nos olhos e abraçar. Gente, isso aqui no dia a dia faz toda a diferença. Muitas vezes você esquece até de abraçar o outro no dia a dia, depois da maternidade, né? Você tá ali com tanta coisa com o filho, que às vezes você nem consegue nem abraçar e dar um carinho ali naquele dia, né? E aí é importante isso, porque vai virando algo mais na rotina. Isso tem que ser todos os dias mesmo, né? Tentar manter esses pequenos hábitos. E aí é cuidando diariamente do teu relacionamento, né? Que ele vai florescer e vai dar frutos. E aí eu trouxe também a comunicação não violenta. Vocês sabem, né, que eu já trabalho com esse tema, inclusive já foi tema aqui dos nossos assuntos. E aí o que é a comunicação não violenta? Comunicação não violenta é uma forma de se comunicar
vai fazer com que no ambiente de vocês existam menos conflitos, ou que vocês saibam lidar melhor com esses conflitos. É um autor, né, da psicologia positiva, e é uma técnica maravilhosa. Eu trago por experiência própria que eu já tenho conseguido utilizar mais no meu dia a dia. Mas também não é tão simples. Não é hoje que vocês vão sair daqui aprendendo e utilizando já no dia a dia de vocês a comunicação não violenta. Vocês vão tentar uma vez, vão tentar outra. Mas por que ela é tão importante que ela é um diferencial nos relacionamentos? Porque ela faz com que você consiga expressar seus sentimentos e pedir as coisas ao outro. Coisas que muitas vezes nós não conseguimos fazer no dia a dia. E fazer isso com mais clareza e com mais consciência. E eu vou trazer um exemplo, porque é só no exemplo que a gente aprende, né? A comunicação não violenta, ela tem 4 passos diante de uma situação de conflito, certo? Qual é o primeiro passo? A observação. Você só observa a situação. Depois você observa qual é o seu sentimento. Depois, qual é a tua necessidade. E por último, tu vai fazer um pedido. E aí, né, eu vou trazer um exemplo para vocês. Porque assim fica algo muito distante. E aí, com o exemplo, fica mais fácil, né? Ó, aqui tem um exemplo típico da mãe, né? Qual a situação? A mãe tá cansada e estressada porque não conseguiu cuidar da casa. Por não conseguir cuidar da casa, do filho e do marido. E o marido ainda querer atenção. Acontece, né, gente? Tipo, você tá dando atenção à casa, o filho, eu tô ficando um pouco de lado. Acontece. Muitas vezes o marido fala isso, mas aí você tem que entender que, né? Você só é uma, que muitas vezes você não vai dar conta mesmo, não vai dar certo. E aí, como eu trouxe, né? Quando o marido é mais presente, ou o Leão tá mais presente, ele divide mais as responsabilidades, isso vai ser muito positivo para vocês. E aí, aqui um exemplo de como você pode utilizar a comunicação não violenta no dia a dia. Você vai, no lugar de você já chegar julgando e culpabilizando o outro, você vai partir da observação. O que, é que eu estou observando diante desse conflito, certo? Aí, por exemplo, ó, eu tenho observado que a casa está sempre desorganizada, que nosso filho também quer minha atenção e falta tempo para nós dois, certo? A gente tem que falar da realidade. Na maternidade, às vezes, falta tempo mesmo e a gente tem que ser realista e falar que sim, sabe? E aí, como é que você se sente com relação a isso, né? Eu sim, eu me sinto triste, né? E com raiva também, por exemplo, por não conseguir dar conta de tudo que eu queria. E aí, qual é a minha necessidade hoje? Eu tenho necessidade de uma organização na casa, né? E também de um autocuidado comigo mesma que eu não estou tendo, certo? E aí vocês vão pedir ao outro. Você vai, tem todo esse passo a passo, observa, diz o que está sentindo, diz qual é a necessidade, aí vai lá e faz um pedido. Eu gostaria que você ajudasse mais com a casa, né? E ficasse mais com o nosso bebê. Porque o que é que vai acontecer com isso? Eu vou ter mais tempo para autocuidado, vou me sentir mais tranquila e aí nós vamos conseguir ter um tempo para nós dois e eu vou me sentir bem melhor. E aí você está mostrando que tem uma necessidade tua que não está sendo atendida. Você vai mostrar que você tem sentimentos e você não vai estar jogando logo no outro ou cobrando dele. E aí uma das coisas que eu sempre trago é que vocês podem também sempre perguntar ao outro. Eu gostaria que você me ajudasse com isso, mas o que, é que você gosta de fazer? O que, é que você acha que você pode me ajudar? Partindo da perspectiva do outro, mas não impondo. Tipo, eu quero que você faça logo isso, isso e isso aqui para me ajudar. Não, o que, é que você se sente à vontade de me ajudar hoje? Como é que você acha que você pode colaborar? Né? Para que você entenda também o sentimento do outro. Como é que você se sente com isso que eu estou falando? Como é que você se sente com essa nossa situação que a gente está vivendo hoje? Então, assim, é sempre importante chamar também o sentimento do outro, né? Você pode até dizer, eu sei que você hoje não está conseguindo ainda me ajudar, mas se você me ajudar, isso vai ser positivo. Muito assim, nesse sentido. E aí, por último, eu vou parar, meninas, a apresentação aqui, para que vocês agora tenham um tempinho para falarem.